Olá pessoal, estamos na nossa segunda videoaula de JavaScript e hoje vamos falar sobre variáveis e os diferentes tipos de variáveis, para além de comentários e assim coisas de adorno. Vamos então abrir o Notepad++. Temos então aqui o primeiro programa que fizemos, que foi o primeiro código na primeira aula. Vamos então apagá-la. E vamos começar a falar em variáveis, então. Uma variável, é um local de armazenamento no computador, onde guardamos um determinado valor, ou seja, há diferentes tipos de variáveis. Há as variáveis que servem para armazenar números inteiros, que é integer, inteiros negativos e positivos. Há uma que serve para armazenar caracteres. Há uma que serve para armazenar frases e um conjunto de caracteres, ou seja, uma string. Há umas que servem para dizer se é verdadeiro ou falso. Há outras variáveis que servem para números decimais. E podemos então começar a escrever. Em outras linguagens nós precisamos de dizer o tipo de variável que queremos identificar, mas em JavaScript não. Em JavaScript escrevemos var de variável, variable em inglês, e isto é o tipo da variável, é variável. Onde é que elas se distinguem umas das outras? Muito bem. Para declarar uma variável escrevemos então var e de seguida o que lhe queremos chamar, por exemplo, variável 1. Então, var variável 1. E declaramos. De seguida, nós, por exemplo, queremos lhe dar um valor. Então, var 1, ou seja, o nome da variável, é igual a... e vamos lhe dar um valor. É aqui que ela se distingue. Se eu der um valor inteiro, por exemplo, é uma variável integer. Por exemplo, se eu lhe der um número decimal, 2.45, é float ou double. Ou seja, então eu vou começar aqui a escrever integer, números inteiros. Depois temos então float e double, que servem para números decimais, estas duas. Depois temos então a char, que serve para letras, por exemplo o A, assim dentro destes apóstrofos. Temos então o valor da variável é A. Depois também temos string, ou seja, um conjunto de caracteres que se distingue por estar dentro de aspas e ser um conjunto de letras. Por exemplo, o meu nome é João. Por exemplo, isto é uma string. Uma string também pode ser var 1 é igual a... Uma string também pode ser apenas o meu João, por exemplo. Isto também é uma string. Depois temos então boolean, ou mais referida por bool. Int é de integer. Bool é de boolean. Então isto são apenas números curtos. Então temos então estas variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas diferenciam-se. Vou então escrever aqui uma boolean, por exemplo true, ou seja, se eu escrever true, esta variável é verdadeira. Neste caso não nos serve de muito dizer que é verdadeira. Ou então false, falsa. Então temos estes tipos todos. Para começar, vamos então escolher um integer. Int 23. Então agora eu quero então document, ou seja, isto não faz nada do programa, apenas diz ao computador para armazenar este valor nesta variável, ou seja, neste nome que nós lhe demos. Então, cada vez que esta variável for usada, este nome, var1, imagina, eu vou escrever aqui document.write e entre parênteses o nome da variável. Então ele vai imprimir não este nome, não vai imprimir isto, porque se eu quisesse imprimir estas letras tinham que estar dentro de parênteses, mas não estão.
estão fora. Então o que é que ele vai escrever? Ele vai escrever o valor desta variável, que é 23. Vamos então aqui guardar, executar Launch in Chrome. Vou apagar esta parte, esqueci-me. Vou apagar então isto. Vamos então guardar e executar novamente aqui. Ou seja, se tivermos já aqui aberta esta janela, podemos sempre refrescá-la para atualizar com o código guardado. Então, temos então aqui 23, que é o resultado, o valor da variável. Agora, se eu lhe der um valor, por exemplo, uma letra A, ele vai então imprimir a letra A aqui no programa. Refrescar A. Se eu quiser imprimir, por exemplo, João, ele vai imprimir então aqui. João. Tenho que guardar, claro. Vamos então João. Então já aprendemos então as variáveis e os diferentes tipos. Podemos então usar para muitas coisas, como por exemplo variável 1, 23, e há outra forma de declarar e dar um valor a variáveis. Em vez de declarar e a seguir dar-lhe um valor, podemos simplesmente declará-la e já de seguida dar-lhe um valor. Então var1 é igual a 23. E se quisermos introduzir mais variáveis, colocamos vírgula e damos uma nova variável, que até pode ser de outro tipo neste caso, porque em JavaScript pode ser de outro tipo, mas em outras linguagens não, pois aqui não diferenciamos pela primeira palavra. Então posso escrever aqui A. Agora, se eu quiser escrever aqui a variável 1 e a variável A, escrevo var1 mais var2. E vai então escrever 23A. Vamos então ver. Executar, Launch in Chrome. Temos aqui então 23A. E então foi isto. Agora vamos falar então em comentários. Quando os programadores querem explicar algo no programa, por exemplo aqui, posso escrever então 2 barras para iniciar um comentário, escrever declarei 2 variáveis. Pronto. O programa, se eu colocar então isto, o que eu escrever à frente disto, nesta linha, será ignorado pelo compilador. Ele só vai entender o resto. Isto é só para o programador perceber o que é que está a fazer. Se eu quiser escrever um grande texto com várias linhas, se eu escrever assim qualquer coisa, depois passar, isto já não vai ser comentário. Então, para que isto continue a ser, escrevemos uma barra, um asterisco, escrevemos muita coisa, e agora aqui, para fechar, asterisco, barra. Então, este bloco todo são comentários. Então, se eu escrever aqui document.write, entre parênteses, var2 mais variável 1, para trocar a posição, para variar, ponto e vírgula, guardar, já temos aqui esta janela, vou então recarregar. A23, lá está. Isto foi totalmente ignorado pelo programa. Caso eu não tivesse isto aqui, isto seria o que aconteceria. Guardava, vinha aqui, refrescava, não aconteceria nada. Basicamente é isso. Muito bem, foi então esta aula por hoje. Na próxima aula vamos então falar em funções e vamos então começar a fazer utilizar botões e esse tipo de coisas. Obrigado e comentem.